Samsung Galaxy Book 2 ou Lenovo IdeaPad 3. Se você está atrás de um bom notebook entre os 2 até 3 mil reais, com toda certeza você já deve ter visto alguma coisa sobre esses dois notebooks. E agora provavelmente você está com uma dúvida gigantesca, porque eles são basicamente iguais e você não sabe qual escolher. E é justamente por isso que você acabou caindo nesse vídeo. Mas pode ficar tranquilo, porque esse é o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre esses dois notebooks, e eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui sabendo exatamente qual o melhor notebook para você. Eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos do AliExpress. E se você quiser comprar qualquer um desses dois notebooks, eu vou deixar o link aqui na descrição com os melhores preços. Então, bora pro vídeo. E para essa análise ficar o mais didático possível, a gente vai separar em blocos. E o primeiro bloco é justamente sobre design e construção. O Samsung Galaxy Book 2 adota um design sóbrio e bem minimalista, o que acaba lembrando bastante os MacBooks da linha Pro, principalmente por conta dessa cor cinza chumbo e também do design mais quadradinho. Então, na parte do design, a Samsung acaba acertando bastante, já que esse notebook consegue passar um ar de minimalismo, elegância e também robustez. Mas calma, porque aqui pode ter uma pegadinha, porque mesmo o Samsung Galaxy Book 2 passando esse ar de robustez, ele é um notebook todo construído em plástico. E, consequentemente, eu recomendo que você tome bastante cuidado, principalmente na hora de transportar e na hora de abrir a tela do seu notebook. E aqui eu vou te dar uma dica muito importante. Sempre que você for abrir a tela de qualquer notebook, eu sempre recomendo que você abra pelo meio. Então pare de abrir aqui pela quininha e sempre abra pelo meio. Então você vai colocar a mão aqui na parte de baixo e vai fazer esse movimento. Tá vendo que você não vai forçar as abraçadeiras e, consequentemente, você vai acabar dando uma vida útil maior para o seu notebook, beleza? Porque eu vejo muita gente aí abrindo pelos cantos e aí com o tempo acaba quebrando, né, as dobradiças. Então essa dica é muito importante. Mas ainda falando sobre construção, o Galaxy Book 2 é construído com plástico de altíssima qualidade. E se você tiver um bom zelo do seu notebook, com certeza vai durar bastante tempo. Já sobre as medidas, o Galaxy Book 2 ele tem 1.8 kg e tem cerca de 18 milímetros de espessura. Ou seja, ele é um notebook extremamente compacto, leve e bem fino. Então sendo perfeito para o aspecto de mobilidade. Já o Lenovo IdeaPad 3 possui um design um pouco mais convencional, mas ainda assim acaba sendo bem bonitinho. Ele tem essa textura na tampa que imita um aço escovado, que também acaba passando um ar de elegância e robustez. Mas assim como o Galaxy Book 2, ele também é todo construído em plástico. E você vai ter que tomar os mesmos cuidados. Então sempre ter um cuidado na hora de transportar, aquele cuidado na hora de abrir a tampa, porque senão com o tempo eles vão acabar quebrando, beleza? Já nas medidas, o Lenovo IdeaPad 3 pesa cerca de 1.6 kg e tem 20 milímetros de espessura, ou seja, ele é um pouquinho mais grosso quando comparado com o Galaxy Book 2, mas ainda assim ele consegue ser mais leve, cerca de 200 gramas. Então você vai ter que acabar escolhendo, né, qual desses dois notebooks tem um design que mais te agrada e se é mais importante para você ter um notebook mais fino ou um notebook mais leve. E para mim, no quesito design e construção, esses dois notebooks ficam empatados, já que ambos são construídos em plástico, de uma qualidade bem semelhante, e se for olhar nas características, eles possuem mais ou menos o mesmo peso e as mesmas medidas. E como eu falei para vocês, a questão de design é completamente pessoal. Então cada um vai ter o seu gosto e eu não posso optar, né, por um ou por outro. Então tem gente que vai achar mais bonito esse Samsung Galaxy Book 2 com essas linhas mais retas, esse cinza chumbo, e tem gente que vai gostar mais do Lenovo com essa textura de aço escovado, sendo mais leve. Inclusive, deixa aí nos comentários qual design que você mais curte, do Galaxy Book 2 ou do Lenovo IdeaPad 3. E agora, bora para as conectividades. O Samsung Galaxy Book 2 vem equipado com duas portas USB tipo C, que podem ser usadas tanto para carregar o notebook quanto para vídeo, ou seja, você pode ligar monitores externos através da porta USB tipo C. Ele também vem equipado com uma porta de rede, uma porta HDMI e uma porta USB 3.2. Aqui do outro lado nós temos uma porta USB 2.0, uma porta de áudio e uma entrada para micro SD. E na parte da conexão sem fio nós temos um Bluetooth 5.1 e um Wi-Fi 2.4 e 5 GHz.
GHz. E além disso, o Galaxy Book 2 também é compatível com todo o ecossistema Galaxy. Ou seja, caso você tenha um celular da Samsung, você vai conseguir utilizar vários aplicativos. E não só celular, você consegue integrar fone, tablet, qualquer dispositivo da Samsung. E o ecossistema deles é bem parecido com o da Apple e é muito integrado. Então eu gosto demais disso. Já o Lenovo IdeaPad 3 vem equipado com uma porta USB 3.2, uma porta HDMI, uma porta USB tipo C, uma porta de áudio e do outro lado nós temos uma porta USB 2.0 e um slot para SD. Só que lembrando que a porta USB tipo C do Lenovo IdeaPad 3, ela não serve para carregamento e também não funciona para vídeo. E já na parte das conexões sem fio, esse notebook vem equipado com Bluetooth 5.1 e com Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. Então eu acho que ficou claro que no quesito conectividade, o Galaxy Book 2 acaba saindo muito na frente, já que ele possui duas portas USB tipo C que servem para carregamento e também para vídeo. Isso é muito legal e a gente já fez um vídeo aqui no canal mostrando ligando vários monitores nesse notebook e também mostrando o carregamento via porta USB tipo C, o que permite, por exemplo, você utilizar um power bank como esse para carregar o seu notebook. Então assim, é uma coisa maravilhosa e que eleva a portabilidade a outros níveis, né? Já que você não precisa conectar ele na tomada para carregar, basta você ter um power bank como esse. E outro grande diferencial do Galaxy Book 2 é justamente ter uma porta de rede nativa. E isso pode ser um grande diferencial e até uma necessidade para quem trabalha em alguns ramos da tecnologia. E infelizmente o Lenovo IdeaPad 3 não tem essa porta. Assim, você consegue utilizar através de um dongle e um adaptador, né? Mas não é a mesma coisa de ter uma porta nativa no notebook. E a única vantagem do Lenovo IdeaPad 3 sobre o Galaxy Book 2 em conectividades é justamente o seu cartão de memória, já que aqui nós temos um slot para SD e aí você consegue usar os cartões da câmera. E o Galaxy Book 2, infelizmente, tem um slot para micro SD, o que para mim não faz muito sentido, já que micro SD é utilizado basicamente em drones, né? Normalmente, se você tem uma câmera profissional, você utiliza cartões SD. Então, se o Galaxy Book 2 tivesse uma entrada de cartão SD, aí ele seria perfeito e venceria em todos os quesitos. Mas em conectividade, o Samsung levou. Então até agora, o nosso placar tá 2-1 pro Galaxy Book 2. Então agora, bora para análise dos teclados e do touchpad. O Samsung Galaxy Book 2 vem equipado com teclado de boa qualidade e que tem como principal característica as teclas mais rasas e um clique bem suave, o que acaba lembrando bastante os teclados dos MacBooks. Mas em compensação, esse tipo de teclado acaba passando um ar de fragilidade. Assim, não sei se eu gosto muito, mas ainda assim é um bom teclado. Já o Lenovo IdeaPad 3 também vem com teclado de boa qualidade e que tem como principal característica as teclas mais altas, ou seja, que passam um pouco mais de sensação de robustez. E eu confesso que eu acabo gostando um pouco mais desse teclado. E como dá pra ver, ambos os notebooks possuem teclados numéricos e infelizmente nenhum dos dois possuem iluminação. Já no touchpad, o Galaxy Book 2 sai muito na frente, já que o seu touchpad tem 12 centímetros de comprimento por 8 de largura contra 10 centímetros de comprimento por 7 de largura do IdeaPad 3. E além disso, tanto o toque quanto o clique do touchpad do Galaxy Book 2 são bem superiores quando comparado com o IdeaPad 3. Então, novamente temos um empate, já que o teclado do IdeaPad 3 é um pouquinho melhor e o touchpad do Galaxy Book 2 é um pouquinho semelhante, o que acaba deixando o conjunto dos dois bem equivalentes. Eu acho que o empate é a coisa mais justa para os dois. Então até agora, o placar tá 3-2 para o Galaxy Book 2. E agora, bora conhecer o hardware desses dois notebooks. O Samsung Galaxy Book 2 vem equipado com um processador Intel Core i5 1235U. Ele também vem com 8 GB de memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz, e no caso dessa versão de 8 GB, ele vem com 2 pentes de 4 GB. E se você comprar na versão de 16 GB, aí vem 2 pentes de 8 GB. Já no armazenamento, essa versão que a gente pegou veio com 256 GB de SSD NVMe, mas se eu não me engano, tem uma versão desse notebook com 512 GB de SSD NVMe e também tem outra versão que, além do SSD NVMe, também vem com HD de 1 TB, já que esse notebook, além do SSD NVMe, ele também tem um slot SATA. Mas aguenta aí, porque agora a gente vai falar sobre upgrades e aí eu vou te mostrar todas as possibilidades desse notebook. Já o Lenovo IdeaPad 3 vem equipado com o Ryzen 7 5700U. Ele também vem com 12 GB de memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz. Só que aqui a gente tem uma grande diferença comparado ao Galaxy Book 2, já que nesse caso nós temos 4 GB que são soldados direto na placa-mãe e 8 GB num slot removível. Mas aguenta aí que agora a gente fala sobre isso. Já no armazenamento, ele veio com 512 GB de
de SSD NVMe e ele também tem um slot para SSD SATA. Infelizmente, ambos os notebooks não possuem placa de vídeo dedicada, ou seja, eles utilizam a placa de vídeo integrada. E no caso do Galaxy Book 2, é um Intel Iris Xe de 80 unidades de execução. Já no IdeaPad 3, nós temos uma Vega integrada com 8 núcleos. E assim, na prática, a placa de vídeo do Lenovo acaba tendo uma vantagem ali de cerca de 30% quando comparado com a placa de vídeo do Galaxy Book 2. Mas falando em processador, o Galaxy Book 2 tem uma pequena vantagem no quesito eficiência, já que o seu processador tem 10 núcleos e 12 threads, sendo 8 núcleos de eficiência e 2 núcleos de desempenho. Mas em questão de desempenho bruto, aí o Lenovo leva uma vantagem gigantesca, já que ele tem 8 núcleos e 16 threads, e sendo que esses 8 núcleos, eles são de desempenho, ou seja, você tem um desempenho muito superior quando a gente compara os dois processadores de forma direta. Mas aguenta aí, porque agora a gente vai mostrar todos os testes que a gente fez comparando esses dois notebooks. Então, no quesito hardware, eu acho que ficou bem claro que o Lenovo leva uma vantagem gigantesca, já que o Ryzen 7 5700U é superior quando comparado com o i5 1235U, tanto no aspecto de processador quanto no aspecto de placa de vídeo integrada. Então, ponto pro Lenovo, e agora o placar está empatado em 3-3. E agora bora para um dos pontos mais importantes, que é justamente a tela desses notebooks. E no quesito tela, o Galaxy Book 2 dá simplesmente um show, já que ele vem equipado com painel IPS com resolução Full HD, que tem um ótimo contraste de cor e é simplesmente perfeito para você consumir conteúdo e até para trabalhar com imagem. Já o Lenovo IdeaPad 3, meus amigos, aqui ele deixa muito a desejar, já que ele vem equipado com painel TN com resolução Full HD e que apresenta um bom contraste de cor, mas se você já usou uma tela TN, você sabe que o ângulo de visão é simplesmente péssimo e também a imagem fica um pouco lavada. Então assim, quando a gente compara um painel TN, que é o caso do Lenovo IdeaPad 3, com um painel IPS, que no caso é o do Galaxy Book 2, eu acho que nem existe uma comparação entre as duas qualidades de tela. Então nesse caso, o da Samsung ganha de lavada. Então o placar ficou 4-3 para o Galaxy Book 2. E finalmente, bora para os testes de desempenho, e aqui eu já te adianto que os resultados foram bem diferentes. E nós começamos os testes utilizando programas de benchmark, e o primeiro programa testado foi o Performance Test. Aqui, o Galaxy Book 2 atingiu 13.000 pontos no teste de processador contra 16.200 pontos do Lenovo IdeaPad 3, dando uma diferença prática na faixa dos 20% de desempenho. E depois de realizar alguns testes mais profundos, deu para perceber que o processador do Galaxy Book 2 ele é mais potente em single core. Então atividades que exigem apenas um núcleo, o Galaxy Book 2 sai na frente. Mas quando se trata de multicore, aí o Lenovo IdeaPad dá uma surra no Galaxy Book 2. Então resumindo, em single core o Galaxy Book 2 é mais potente, em multicore o Lenovo IdeaPad 3 ganha. Já nos testes de placa de vídeo integrada, ainda no programa Performance Test, o Galaxy Book 2 atingiu 2.350 pontos, contra 2.464 pontos do IdeaPad 3, o que no final deu um resultado tecnicamente bem parecido. E assim, eu esperava que esse resultado fosse bem maior, mas lembrando que testes em benchmarks são bem genéricos. E assim, tecnicamente ele não expressa um verdadeiro desempenho. E é justamente por isso que a gente também testou esses notebooks em jogos. Mas antes de mostrar os resultados em jogos, a gente também testou essas duas máquinas lá no 3D Mark. E os resultados foram os seguintes: o Galaxy Book 2 conseguiu uma média de 1.153 pontos contra 1.333 pontos do IdeaPad 3. E se você juntar os resultados do Performance Test mais o resultado do 3D Mark, você pode pensar, pô, esses notebooks, eles realmente têm uma potência bem parecida, ou seja, a placa de vídeo integrada deles vai ter uma equivalência parecida e eles vão ter basicamente o mesmo desempenho em jogos. Mas infelizmente eu tenho uma péssima notícia para você, porque isso não é verdade. E foi justamente por isso que a gente testou esses notebooks em dois jogos, porque só assim a gente ia descobrir a real potência dessas duas máquinas. E o primeiro jogo testado foi o Fortnite. No Galaxy Book 2, o desempenho ficou na faixa dos 50 FPS com preset em modo desempenho. Já no Lenovo IdeaPad 3, o desempenho quase dobrou, ficando ali na faixa dos 100 FPS e ainda sendo possível tirar do modo desempenho, que é aquele modo que deixa tudo meio capado, sabe? Coloca tudo para baixo e o gráfico não fica muito agradável. Então se você tirar do modo desempenho e colocar no modo normal, com tudo no baixo ou no médio, você ainda vai conseguir rodar o Fortnite a cerca de 60 FPS no Lenovo IdeaPad 3, o que é sensacional. E o segundo jogo testado foi o CS2, e infelizmente o Galaxy Book 2 apresentou um desempenho extremamente baixo, e assim, eu não sei se foi algum tipo de bug, ou se eu não sei configurar direito, mas ele custava
passar ali dos 30 a 40 FPS. Obviamente talvez foi um erro meu, né? Mas eu não consegui fazer ele passar dos 50 FPS, o que pra mim é um desempenho meio baixo. Mas lembrando que os testes foram feitos na resolução Full HD, então se você diminuir para a resolução HD, talvez você consiga mais desempenho. Já o Lenovo IdeaPad 3 teve um desempenho constante, que sempre ficou acima dos 60 FPS, o que deixa a jogabilidade perfeita para você que quer um competitivo e quer deixar uma qualidade razoável. Então assim, gostei pra caramba e com toda certeza em quesito de jogos, o Lenovo IdeaPad 3 é muito superior. Eu também aproveitei para fazer alguns testes de edição e tudo mais, e na questão de edição, eu gostei bastante dos dois notebooks. Obviamente, eles não conseguem entregar um desempenho de um notebook gamer ou de um MacBook, então você vai ter que fazer pequenas edições, não vai dar para trabalhar com projetos pesadíssimos, mas uma edição média, uma edição pequena, ali em 4K, eu acho que dá para fazer. Então nesse quesito, os dois estão aprovados. Pessoal, e no quesito desempenho, eu acho que ficou muito claro, né, que o IdeaPad 3 é bem superior em vários aspectos, e aqui a gente viu o risco de se comparar a benchmarks, porque se a gente pegasse os resultados só dos benchmarks, provavelmente você ia achar que esses dois notebooks são bem equivalentes no quesito desempenho. Mas como deu para ver nos testes em jogos, em edição, em outras coisas específicas que a gente fez com ele, eles são notebooks diferentes. Cada um tem um propósito e deu para ver que o propósito do IdeaPad 3 é mais esse aspecto de desempenho mesmo. Então, nesse quesito, o IdeaPad 3 é muito superior. Então, caso você queira algum desses dois notebooks, saiba que se você jogar jogos mais leves do que esse que eu testei, eles vão rodar tranquilamente, você não vai ter nenhum tipo de problema, mas caso você queira jogar jogos mais pesados, como por exemplo Red Dead Redemption 2, Warzone, ou outros jogos que são bem pesados, ou até programas, né, programas pesados de arquitetura, de engenharia, de edição, aí eu recomendo que você compre um notebook gamer, que vai ficar ali na faixa dos 4 a 5 mil reais, e com certeza vai ter um desempenho bem melhor. Mas caso você vá utilizar no dia a dia, para programas mais leves e jogos mais leves, aí os dois são uma boa opção, mas o Lenovo IdeaPad 3 ganha esse ponto. Então, novamente, o nosso placar está empatado, e agora bora falar sobre bateria e carregamento. Já sobre bateria e carregamento, nós realizamos alguns testes que consistem basicamente em reprodução contínua de vídeo. Ou seja, a gente deixa o vídeo reproduzindo por determinado tempo, e aí depois desse tempo a gente vê a taxa de descarregamento. E nesse teste, o Lenovo IdeaPad 3, depois de 2 horas de reprodução contínua de vídeo na resolução Full HD e com brilho em 50%, ele conseguiu uma taxa de carregamento de 16,5% por hora, o que daria cerca de 5 a 6 horas de reprodução contínua de vídeo. Já o Galaxy Book 2, no mesmo teste de 2 horas de reprodução de vídeo, com brilho também em 50%, conseguiu uma taxa de descarregamento de 19% por hora, o que resulta mais ou menos em 4 a 5 horas de reprodução de vídeo. Gente, e lembrando que esses testes eles foram realizados no modo normal, então a gente não ativou a economia de bateria, a gente não fez nenhum tipo de configuração, e também lembrando que o teste consiste basicamente em reproduzir vídeo na resolução Full HD com brilho em 50%. Ou seja, caso você utilize o notebook para essa finalidade, você vai ter basicamente essa duração de bateria. E caso você utilize para outra finalidade, como por exemplo jogar ou utilizar algum programa pesado, é óbvio que a duração de bateria vai ser menor. E é bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas comentam, né? Ó, não consegui a autonomia que você falou, mas a pessoa às vezes estava utilizando o brilho em 100%, estava utilizando o modo desempenho, ela estava jogando com o notebook ou trabalhando com um programa bem pesado, né? Então acontece mesmo de ter essa oscilação no desempenho da bateria, beleza? Mas o que importa aqui é que o Lenovo IdeaPad 3, ele tem sim uma autonomia maior quando comparado ao Galaxy Book 2. E já na parte do carregamento, o Lenovo IdeaPad 3 demorou cerca de 1 hora e 20 minutos para ir de 0 a 100%, enquanto o Galaxy Book 2 demorou cerca de 2 horas. Ou seja, novamente o Lenovo IdeaPad 3 sai na frente, porque além de ter uma bateria com a maior duração, ele também consegue carregar mais rápido. E provavelmente essa diferença vem do carregador, já que o Galaxy Book 2 ele consegue carregar apenas em 40 e poucos watts, enquanto o Lenovo IdeaPad 3 ele carrega em até 65 watts. Então, em questão de bateria e carregamento de bateria, ponto para o Lenovo IdeaPad 3. E nesse caso, o placar fica justamente 5 a 4 para o Lenovo IdeaPad 3. E agora, bora aproveitar para fazer um teste de webcam e de áudio. Então, bora lá. Eu vou abrir a webcam dos dois notebooks e a gente vai fazer o teste com os dois lado a lado. Câmera, colocar a câmera aqui. Eu também vou pedir para o editor colocar o áudio do microfone de cada notebook quando eu estiver testando, beleza? Então, eu vou abrir a câmera aqui. O Lenovo IdeaPad, ele tem essa travinha aqui na parte de cima que você consegue fechar ou abrir
e webcam, então é bem legal, né, na questão de privacidade. Vou colocar para gravar, coloquei aqui no Galaxy Book 2. Então essa aqui é a imagem do Galaxy Book 2, ó, que tá uma imagem consideravelmente boa. Obviamente a imagem vai ficar mais bonita porque ele tem uma tela IPS, mas vocês estão vendo a imagem real, né? Enquanto essa aqui é a imagem do Lenovo IdeaPad 3. Dá para ver que é uma imagem um pouquinho mais lavada, mas parece que a qualidade é bem próxima. Vocês também estão escutando o áudio, né? Tanto do Lenovo IdeaPad 3 quanto aqui do Galaxy Book 2. E aí já aproveita e deixa aqui nos comentários qual áudio e qual webcam que você mais curtiu. Vou colocar aqui as duas imagens, lado a lado, e já aproveita e deixa aí o que você mais curtiu. Então, eu acho que é uma qualidade equivalente, ao menos aqui na tela do notebook, né? E não esquece de comentar qual que você mais curtiu. E como eu achei o desempenho bem parecido, eu vou acabar dando um ponto para cada um dos notebooks. Então, no caso, o placar agora vai ficar 6-5. E bora aproveitar para falar sobre upgrades. E na questão de upgrade, aí sim o Galaxy Book 2 sai muito na frente. Primeiro, porque ele tem portas de acesso rápido. Então, através dessas portas, você consegue fazer tanto o upgrade de HD quanto de memória RAM. Então é extremamente fácil e você não precisa de nenhum tipo de chave para conseguir abrir isso aqui. E o segundo motivo e o mais importante de todos é que você consegue fazer upgrade de RAM, já que esse notebook tem 2 slots, então você consegue retirar os 2 pentes de RAM e consequentemente colocar 2 pentes maiores. Então, por exemplo, se você comprar essa versão que tem 8 GB, você pode remover os 2 pentes de 4 GB e colocar 2 pentes de 8 ou 2 pentes de 16. Então isso é sensacional. Já o Lenovo IdeaPad 3, infelizmente ele não permite isso, já que 4 GB de RAM são soldados direto na placa-mãe e ele tem apenas um slot. Ou seja, você pode até tirar a memória RAM que já vem nele, que no caso é de 8 GB. E aí, se você tirar o de 8, você vai ter que colocar o de 16. E aí 16 mais 4 vai dar 20 GB de RAM, que é o máximo desse notebook. Então, nessa questão de upgrade, o Galaxy Book 2 ele tem uma certa vantagem. Então, no quesito de upgrade, esses dois notebooks são bem parecidos. Mas é óbvio que o da Samsung tem aquele plus, né? Porque além de ter as portas de acesso rápido, ele também tem 2 slots de memória RAM. Então você vai conseguir ter uma margem de upgrade bem maior. Mas lembrando que os dois notebooks vêm com um SSD NVMe, que você também pode trocar por um SSD com tamanho maior. Mas tanto o Lenovo IdeaPad 3 quanto o Galaxy Book 2, você vai ter que desmontar os notebooks, beleza? Porque o SSD NVMe fica lá dentro do notebook. Aí outra coisa, ambos os notebooks têm a possibilidade de upgrade de SSD SATA, que é aquele SSD maiorzinho, né? E no caso do Galaxy Book 2, é bem fácil você fazer esse upgrade, porque você tem uma porta dedicada. Já o Lenovo IdeaPad 3, eles mandam um acessório dentro da caixinha do notebook, e aí você consegue fazer a instalação do SSD SATA lá na parte de dentro do notebook. E é muito interessante você ter a possibilidade de colocar um SSD SATA, já que normalmente eles são mais baratos e você vai conseguir ter 2 armazenamentos no seu notebook. Então, sensacional esses dois notebooks. E outra coisa, eu vou deixar aqui na descrição todos os links de upgrade para esses dois notebooks, tanto de memória RAM quanto de SSD, beleza? Mas nesse quesito, como o Galaxy Book 2 tem algumas vantagens, com certeza o ponto tem que ir para ele. E no caso, o placar ficou 6-6. E agora, bora falar sobre o preço desses dois notebooks. Se você caiu nesse vídeo, é óbvio que você já sabe o preço desses dois notebooks, você sabe que fica girando ali entre 2.300 até 3.000 reais. E esse é o preço para os dois. Então, em questão de preço, como eles custam basicamente a mesma coisa, eu também vou ter que dar o ponto para os dois. E agora, o nosso placar tá 7-7. Pessoal, como deu para ver, esses dois notebooks, eles são muito bons e cada um apresenta uma característica específica para cada tipo de usuário. E, infelizmente, eu não vou poder tomar essa decisão por você, até porque é só você que sabe as suas necessidades. E durante esse vídeo, eu te mostrei várias vezes cada característica que um supera o outro e através dessas informações, você tem que tomar a sua decisão. Então, por exemplo, caso você seja um usuário que precisa de um notebook mais completo, mais minimalista, com a tela melhor, para você usar ali no dia a dia, em trabalhos leves, estudos e até em viagens, eu recomendaria você comprar o Galaxy Book 2, porque ele é um notebook um pouco mais completo,
rápido e que vai atender muito bem esse público. Mas caso você seja o tipo de usuário que precisa de um notebook mais potente, com um hardware mais parrudo e com a bateria mais robusta, eu recomendo que você compre o Lenovo IdeaPad 3. Só que saiba que a tela dele não é muito boa, né? Não tem um contraste muito legal, mas isso pode ser facilmente resolvido utilizando ele numa televisão ou até em um monitor externo, que é justamente o que eu faço com ele aqui no estúdio. Eu tenho esses monitores aqui na parte de trás e sempre que eu vou utilizar ele, eu ligo o cabo HDMI e fica perfeito. E assim, pra mim é isso. Mas aqui tem um ponto muito importante, porque é sempre bom deixar claro, porque senão depois pode virar uma confusão na cabeça das pessoas. Esses notebooks, eles não são notebooks profissionais. Então aqueles notebooks que você vai poder utilizar para programas super pesados, para jogar jogos pesados. Esses aqui são notebooks intermediários. Então é destinado àquele público que quer fazer coisas mais leves, quer trabalhar ou mesmo usar no dia a dia, né? E caso você precise de notebooks potentes, eu não recomendo nenhum desses dois, porque eles são muito bons dentro da sua faixa de preço, entre os 2.400 até 3.000 reais, mas esses aqui não são notebooks com placa de vídeo dedicada. E caso você precise de muito poder de processamento, compre um notebook gamer, beleza? Mas no geral, esses dois notebooks são muito bons. Até hoje a minha experiência com eles foi totalmente positiva. Como eu falei para vocês, cada um tem um tipo de usuário específico. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ajudar a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos, brother. Que esse vídeo deu muito trabalho, a gente demorou várias semanas para produzir. Eu espero que tenha sido o melhor vídeo que você assistiu sobre esses notebooks. E lembrando que se você quiser comprar um desses dois notebooks, a gente vai deixar o link na descrição com os melhores preços. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!